Boa tarde novamente, agradeço a vossa presença no final deste dia longo. Já assinei o cronómetro para ver se consigo disciplinar-me e demorar justamente os 30 minutos que me cabem. Nestes finais de tarde está previsto realizarmos algumas reflexões sobre as metodologias em Sociologia da Educação. Dado que recentemente terminei a coordenação de um projeto intitulado A Excelência Escolar na Escola Pública Portuguesa, portanto, cujo tema se insere claramente na problemática geral deste colóquio, achei por bem falar aqui um pouco, refletir criticamente convosco sobre alguns dilemas, algumas tensões e também alguns desafios que se interpuseram ao longo desses 2 anos de coordenação desse projeto. Aliás, amanhã, não, mas no sábado, um colega nosso irá apresentar os resultados desse projeto e eu irei falar um pouco mais sobre o enquadramento metodológico. Temos também na sala uma pessoa que esteve diretamente ligada ao projeto, como consultora científica, a professora Maria Alice Nogueira, que conhece bem, portanto, todo este enquadramento. Provavelmente hoje vou ser assim um bocadinho mais transparente, mais sincera ainda relativamente a problemas que surgiram, e mesmo no bom sentido, algumas tensões que surgiram ao longo da coordenação deste projeto. Vou apresentar alguns diapositivos para orientar a minha intervenção. Está a passar? Está aparecendo na tela. Está mexendo? Portanto, o título, A Excelência Académica como Objeto de Estudo, Impasses e Desafios de uma Metodologia Pluriescalar. E, portanto, eu irei falar um pouco nestes desafios que foram colocados à equipa, a forma como fomos superando algumas tensões, porque se trata de uma metodologia claramente exigente, mas para que se perceba exatamente o ponto de partida deste projeto, eu sinto alguma necessidade de recuar um pouco à componente teórica, justamente ao ponto de partida, que deu origem à construção de uma proposta que foi submetida à FCT e que depois tentamos seguir um pouco à risca aquilo que nos propusemos e que estava planeado no nosso projeto. E apenas aqui um minuto para dizer que a equipa se colocou numa perspectiva que temos vindo a designar, pode ser polémico, mas temos vindo a designar por uma sociologia das organizações educativas e que procurou ancorar-se em vários campos disciplinares e subdisciplinares, procurando o cruzamento de várias áreas, nomeadamente a política educativa, a administração educacional, a sociologia da educação não escolar e a sociologia da escola. E, portanto, o projeto, um pouco ambicioso, procurou, do ponto de vista teórico, articular e combinar diferentes áreas a partir de diferentes escalas. E o objetivo central pode ser justamente enunciado desta forma: compreender como se constrói a excelência académica na escola pública, no nosso caso portuguesa, partindo de um enfoque holístico e contextualizado do fenómeno. Por outras palavras, interessava-nos identificar os múltiplos processos e fatores que podem tanto ser internos como externos à organização escolar, que interferem, que condicionam, que contribuem para a construção da excelência. Deliberadamente, não partimos de nenhuma concepção prévia de excelência. Queríamos estudar o fenómeno tal qual as organizações escolares, os professores e os alunos o percebiam.
E o desenho metodológico que foi montado e que foi perseguido ao longo de 2 anos consiste justamente na combinação de 3 escalas. Por um lado, um enfoque extensivo e macroanalítico, centrado um pouco, aproximar um bocadinho mais porque não estou a conseguir visualizar, um pouco na identificação de algumas orientações de política educativa a nível internacional. E, portanto, tivemos, sobretudo, 2 pessoas a fazer um levantamento sobre um levantamento das principais orientações de política educativa, centradas na produção dos resultados e centrada nos valores da excelência, do mérito, etc., um pouco à escala internacional. Mas, ainda no interior deste enfoque extensivo, procuramos fazer um mapeamento daquilo a que designamos de rituais de distinção que estavam em processo de implementação na escola pública portuguesa e ao nível de todo o território nacional. Um pouco mais à frente depois falaremos que é isto dos rituais de distinção e porque é que nos lembramos de fazer este levantamento. Partimos numa segunda fase, num segundo momento da pesquisa, para um enfoque mais de cariz intensivo e mesoanalítico, centrado no contexto, centrado nas organizações escolares e, nomeadamente, em 4 estudos de caso que foram realizados em 4 escolas públicas e veremos mais à frente exatamente quais são, situadas entre o norte e o centro do país. E um último momento, embora o projeto tenha terminado em junho de 2015, ainda estamos neste momento, os dados estão todos compilados, estamos neste momento a organizá-los e a lançar luz sobre muitas pistas que muitos deles lançaram. Neste terceiro momento, que nós designamos de enfoque mais compreensivo, analisamos então as trajetórias e processos de construção da excelência na perspectiva, sobretudo, dos alunos, sejam eles considerados da excelência, e em Portugal os alunos considerados da excelência, que são objeto de ritualização pública, de distinção pública, são os alunos que numa escala de 0 a 20 valores conseguem obter uma média interna acima de 17,5, portanto, estamos a falar dos alunos sobretudo secundário, porque é do ensino médio, como vocês designam, que foi sobretudo o nosso objeto de estudo. Começando então pela escala mega e macro. Portanto, a nível do plano internacional, o que é que foi realizado especificamente? Analisamos estudos vários, relatórios internacionais, legislação portuguesa e internacional e, sobretudo, tivemos uma pessoa focada na análise de websites no sentido de perceber se estes rituais de distinção, que neste momento são implementados no nosso país e que vamos já ver em que consistem, se também era um fenómeno observável noutros contextos internacionais. E esse mapeamento foi feito, os resultados provavelmente amanhã serão assim só um flash de cada um destes momentos, também já estão publicados a este nível. A nível do plano nacional, efetuamos então um mapeamento destes rituais de distinção. O que são estes rituais de distinção? É uma espécie de atribuição de prémios de mérito, podem ser simbólicos como podem ser materiais, aos melhores alunos que anualmente obtêm uma média interna, não de exames nacionais, mas uma média interna superior a 17 valores e meio numa escala de 0 a 20 e que são objeto de uma cerimónia pública que depois, dependendo das escolas ou dos agrupamentos de escolas, pode ser mais ou menos sofisticada, arrastar-se por uma tarde ou arrastar-se por uma semana inteira. Podem ter mais ou menos projeção comunitária ou mesmo
nacional. E se em 2003 nós observamos este ritual numa escola que estava a ser objeto de pesquisa, mas a partir de uma outra problemática, e uma escola que estava a fazer 100 anos de história, e que justamente no dia do centenário decide revitalizar este ritual muito associado ao Estado Novo, não é? Que ele já existia, carregado de peso simbólico, e começamos a ver que nos anos seguintes o ritual era cada vez mais sofisticado. Nasceu um pouco a ideia de perceber se tratava de um simples ritual sem significado, que não fosse meramente simbólico, ou se poderíamos estar em presença de um fenómeno que poderia estar em fase de réplica noutras organizações a nível nacional. E então efetuamos um levantamento, claramente. Primeiro, um levantamento de algumas orientações políticas e estratégias socio-organizacionais que, sobretudo, nos últimos 40 anos, passaram a estar focadas nos resultados académicos, e no nosso país podemos ver naquelas nuvens que são imensas as orientações, ora de iniciativa propriamente do Estado, ora mais da iniciativa da comunidade, ora ainda de iniciativa do mercado. Apenas alguns exemplos. Onde é que está aqui? Justamente os rituais de distinção. Aparecem a criação do quadro da excelência, que é assim que a legislação prevê. Aparece no início da década de 90, decretado, como sendo, não diria obrigatório, mas desejável que todas as escolas o implementassem, em inícios da década de 90, portanto, mas durante toda a década de 90 não houve propriamente efeito visível desta portaria, até que, a partir do início deste século, começamos a ver, de facto, as escolas a reagirem, também por pressão de outras medidas que, entretanto, aparecem, a introdução dos exames nacionais e o seu alargamento a vários ciclos, o próprio regime de administração e gestão das escolas, que começa a ter um carácter unipessoal, centrado na figura do diretor, que começa também a serem-lhe assacadas responsabilidades pelos próprios resultados. Os mecanismos de avaliação externa que hoje de manhã foram aqui referidos começam a ganhar protagonismo, como têm realmente. A avaliação do desempenho docente, do ponto de vista da comunidade, a expansão das academias de música, e verão porque é que isto é importante. A própria implementação dos rituais de distinção começa a aparecer justamente aqui, algures no início do novo século. Rankings escolares cada vez com maior influência sobre os mecanismos de concorrência e de competitividade entre as escolas, e a expansão do mercado das explicações. Penso que vocês falam aqui no Brasil das lições particulares. Aula particular, exatamente, em grande ritmo, e tudo pressionando a escola para a produção de resultados académicos. Os rituais de distinção são apenas um ato simbólico, aparentemente, vamos ver se sim, se não, e quisemos justamente analisar este fenómeno. Ainda dentro de uma lógica extensiva, como é que fizemos este mapeamento? Foram observadas as páginas da internet de 490 estabelecimentos escolares, ou seja, o universo dos estabelecimentos escolares que ministram ensino secundário. Portanto, interessava-nos, sobretudo, estudar este fenómeno no ensino secundário médio, também para superar uma tensão que tivemos, um dilema de não confundir escola com agrupamento de escola. Ou seja, a nossa ideia aqui é estudar estabelecimento escolar, quer esteja agrupado, quer não esteja agrupado, mas que ministre este nível de ensino, de forma a ser-nos possível perceber melhor a influência que as variáveis organizacionais têm sobre a produção deste fenómeno. E, portanto, fizemos esta delimitação deliberadamente para
termos a plena noção de que estamos a falar ora de estabelecimentos agrupados, ora estabelecimentos não agrupados. Houve uma sistematização da informação recolhida e um registro numa folha Excel, que depois é transposta para a SPSS, a partir de um conjunto imenso de variáveis, onde foi possível, a partir da leitura, então, do projeto educativo destas escolas, sobretudo do regulamento interno, onde tem muita informação sobre as questões dos rituais de distinção, os planos de atividades, enfim, foram recolhidos cerca de 1.500 documentos, tendo sido feita uma análise de conteúdo. Avançando um pouco mais, deste mapeamento resultou a identificação, então, de mecanismos de distinção que, de acordo com a linguagem específica de cada escola, assume diferentes designações. Como podem ver aqui do lado esquerdo, há, de facto, uma pluralidade de designações para referir o mesmo, e interessava-nos captar esta variedade semântica à volta do ritual de distinção, e procuramos categorizar tudo isto em 3 categorias distintas, ou seja, 3 tipos de distinção que para nós fazem sentido, que é aquela que apenas distingue os alunos que obtêm melhores resultados, portanto focada exclusivamente em resultados académicos. Outra completamente distinta, que se foca exclusivamente em valores e comportamentos, portanto uma distinção mais preocupada com as questões da cidadania, da solidariedade, de comportamentos de voluntariado, etc. E depois um misto, algo de híbrido, que é aquela escola que adota um tipo de distinção, refere nos regulamentos internos, que se foca simultaneamente nos resultados e simultaneamente nos valores. E fomos à procura de tudo isto do ponto de vista, passando em revista 3 planos. O plano político-legal, ou seja, o que está previsto na lei, o plano formal local, aquilo que a escola efetivamente prevê nos seus documentos, e depois, num terceiro nível, a prática efetiva. E houve aqui algumas surpresas que depois, no sábado, os resultados eu não terei tempo aqui de os abordar, como é óbvio, mas posso-vos só dizer que aquilo que está no plano formal local é sobretudo uma distinção centrada em comportamentos e em resultados, portanto uma distinção mista, mas quando fomos ver as práticas reais daquilo que a escola em concreto pratica, implementa, aparece com grande relevância a distinção centrada nos resultados. Apenas aqui uma fotografia muito genérica em termos percentuais, onde estão as escolas que mais distinguem os alunos pelos resultados académicos, no Norte e sobretudo nas ilhas, Açores e Madeira, mas sobretudo na Madeira. Avançamos um pouco mais, escala meso. Deixem-me só controlar aqui o tempo. Ok. Escala mesoanalítica. Depois desta panorâmica política, sobre as orientações políticas que diariamente entram na escola, pressionam a escola a produzir ou a centrar a sua ação educativa, sobretudo nos resultados, decidimos descer então um pouco mais a escala e entrar nas escolas. Esta abordagem contextual, sobretudo focada nas configurações organizacionais de 4 escolas, nas culturas que são produzidas na longo biorrede, nestas escolas, nestas organizações, interessou-nos perceber um pouco aquilo que o Zé Rezende falava de manhã, justamente as políticas de acesso, não é, de acolhimento, e de estar, o habitar a escola. Mas ainda numa perspectiva que eu diria, se calhar de baixo para cima, se bem que a escola está ali já na organização,
mas eu diria da direção para baixo, porque a parte micro depois vai nos dar o inverso. E foi um pouco esta abordagem que procuramos fazer. Eu ontem, a passear ali na Avenida Paulista, fotografei 2 torres e lembrei-me desta escala meso, porque andei à procura de uma foto, para traduzir um pouco a ideia de que esta escala meso, que é intermediária, não é? Que está no meio e que nos ajuda a olhar para cima, mas também nos ajuda a perceber a parte de baixo. E quando numa das fotografias em que estão 2 torres, ou 3, e depois vocês fazem uma coisa muito engraçada que íamos a comentar, que são aquelas pontes aéreas, mais ou menos a meio, que unem as torres. E que, de facto, é uma escala única para se observar o edifício para cima e para baixo. E é uma perspectiva que nós não conseguimos ter de mais lugar nenhum. E eu estou convencida que esta escala meso, que é a essência daquilo que nós vimos a designar uma sociologia das organizações educativas, procura mesmo isto. Procura ver de que forma as orientações centrais são apropriadas pelos atores, mas não consegue ainda ir ao micro, e, portanto, foi este exercício que procuramos fazer ao longo deste projeto. Como é que selecionamos as escolas? Interessavam-nos escolas com características mais ou menos semelhantes e, portanto, escolas públicas de nível secundário, isso para nós fazia sentido, até para podermos estabelecer analogias, relativamente bem posicionadas nos rankings, com a implementação de quadros de excelência, com este ritual bem... eu esqueci-me há pouco de dizer que, a nível nacional, quase 100% das escolas portuguesas, neste momento secundárias, implementaram os rituais de distinção. Portanto, estamos a falar de um fenómeno, como prevíamos em 2003, que foi replicado, mas a uma velocidade brutal, não é? Porque, de facto, quase 100% das escolas os têm neste momento e, portanto, não foi muito difícil aqui selecionar escolas com a implementação deste ritual e também com contratos de autonomia. Portanto, nestes estudos de caso múltiplos, nesta escala meso, que ainda estamos na escala meso, procedemos a uma recolha e análise de documentos, nomeadamente algo que demorou 1 ano a compilar, que foi aceder aos registros biográficos de todos os alunos que obtiveram resultados superiores a 18 valores e procurar traçar um perfil sociográfico destes alunos. Quem são estes alunos? De onde vêm? De que condição sociocultural? Que trajeto é que tiveram nestas escolas? E também os documentos estruturantes das escolas, nomeadamente o projeto educativo, estatísticas oficiais, documentos vários. Avançamos de seguida para a administração de 2 inquéritos por questionário ao universo dos alunos distinguidos e, numa segunda fase, a uma amostra representativa dos alunos não distinguidos para depois poder estabelecer comparações. Realizamos dezenas, eu penso que não, por acaso tem aqui 3 focos de grupo por escola, portanto que envolveram 80 alunos, grupos focais, como vocês chamam, e 20 entrevistas individuais. São 40, tem aqui 20 em realização, que já estão realizadas, portanto 40 entrevistas individuais, estas mais em profundidade. Para além disso, realizamos entrevistas também a diretores de turma e aos professores, que os alunos nas entrevistas individuais identificavam como os professores emblemáticos daquela escola. Quisemos saber porquê e porquê que efetivamente eram tão emblemáticos na perspectiva deles. Estão aqui, eu vou passar isto à frente, estão aqui, portanto, os números daquilo que efetivamente foi administrado e que foi recolhido. E escala micro, terceiro e último momento. Portanto, quisemos entrar então numa análise mais individual, focada nos percursos escolares dos alunos, com perfis diferenciados. E, portanto, realizamos então uma série de entrevistas em profundidade, grupos focais, e muito numa perspectiva que gostaria de vos passar aqui, muito numa perspectiva, a nossa preocupação era perceber o imaginário do aluno, o campo representacional.
e solicitamos um designer, um homem das artes, que nos desenhasse o nosso logo do projeto, e foi muito inspirado neste testemunho desta aluna, que no dia em que foi distinguida, foi a melhor aluna. É que depois neste ritual de entre os melhores, aquele que tem média 20 a tudo é convidado a fazer um discurso. Numa destas escolas, esta aluna diz o seguinte: concluo a minha intervenção com um excerto de uma série televisiva norte-americana que acompanho e que, na minha perspectiva, representa bem o que foi e o que é para muitos alunos o percurso escolar, uma escalada, que está muito bem representada neste desenho. Tiram-se fotos aos montanhistas nos topos das montanhas e eles estão a sorrir, extasiados, triunfantes. No entanto, se repararem, ninguém tira fotos ao caminho, porque afinal, quem se quer lembrar do resto? Pressionam-nos todos os dias para sermos os melhores, porque é assim que tem que ser, porque é isso que a vida nos exige, não porque gostamos, porque não gostamos. Não admira, portanto, que ninguém tire fotos à subida implacável, à dor e à angústia que atingem níveis nunca antes calculados. Orgulhosos, preferimos sempre recordar a vista do topo, o momento de cortar a respiração, o momento em que já toda a dor vale a pena. E era essa a parte mais doida, já tudo vale a pena. Por tudo isto, gostaria de pedir a todos os alunos aqui presentes, aos que concluíram recentemente o 12º ano e aos que se preparam para iniciar o ano letivo pleno de aventuras, que acreditem nas suas capacidades e que, apesar das suas tempestades, nunca, repito, nunca desistam de alcançar o topo, o 100. Obrigada. Portanto, estamos a falar de uma aluna com média de 20 a todas as disciplinas. Portanto, o modelo teórico e metodológico está aqui, de certa maneira, sintetizado. Eu vou avançar porque já falei nisto tudo, porque o nosso modelo analítico para chegar aos fatores que contribuem para a construção da excelência estão representados esquematicamente aqui neste gráfico. Portanto, a ideia era perceber a multiplicidade de fatores que intervêm neste processo e, mesmo para terminar, algumas implicações, aquele ETM, epistemológicas, teóricas e metodológicas, que esta metodologia, chamemos-lhe pluriscalar, comporta. Ora bem, uma primeira é a exigência de articular, ou pelo menos de exigir uma articulação profunda entre três dimensões que são óbvias e que são muito tratadas academicamente na sociologia, que é a estrutura, o contexto e a agência. Portanto, aquelas três escalas obrigam-nos mesmo a uma articulação profunda destes três níveis de análise, sendo que, em momentos determinados, implica que olhemos para cada uma com a sua autonomia relativa. E este exercício não é fácil. Olhar para a autonomia relativa de cada um destes níveis sem esquecer das suas combinações e das suas articulações. Mas também, uma outra implicação é claramente a ausência de hierarquias de inteligibilidade ou de causalidade entre fatores, ou seja, não nos interessava perceber qual era a escala que nos facultava maior conhecimento, porque não vimos isto em termos de hierarquia, nem tampouco procurar relações de causalidade. Ou seja, o princípio norteador foi sempre uma abordagem relacional, antilinear e multidimensional. Também algumas tensões e contradições e impasses que aqui foram vividos. O mais difícil foi, de facto, este trânsito entre escalas. É muito difícil de fazer isto. Eu não imaginava, eu que sou docente de metodologia de investigação na pós-graduação e que vamos falando nisto, só quando nos metemos nelas, efetivamente é que percebemos o quão difícil é transitar de escalas e conseguir reconverter-nos, o pensamento reconverter-se sempre que mudamos de escala e de nível de análise. E, portanto, este objeto, visto a partir de diferentes pontos de vista, muitas vezes contraditórios, é difícil de se conseguir. E, portanto, nunca colocamos o problema da comparação. A nossa ideia era a combinação e a tradução dos resultados produzidos
a partir de diferentes escalas. E este é mesmo o último, eu vou passar este à frente, desafios e potencialidades. Também superadas algumas tensões, algumas definitivamente não foram superadas, e eu acho que elas são mesmo estruturantes da forma como se constrói o conhecimento. O conhecimento, o processo de construção de conhecimento que não conviva com tensões, com contradições e com dilemas, penso que é de desconfiar. E, portanto, algumas são insanáveis, mas o desafio é claramente esta elasticidade intelectual, chamemos-lhe assim, que é saber circular entre as escalas com alguma até humildade. O ofício da desconfiança e o ofício da completude, ou seja, de facto nós ficamos treinados a desconfiar, porque as escalas trazem-nos conhecimentos muitas vezes contraditórios e isto desenvolve, cultiva uma certa atitude de desconfiança, mas uma vontade imensa de completar o conhecimento, de ter uma noção mais integrada de conhecimento. A capacidade de pôr em funcionamento 3 dimensões heurísticas, sem privilegiar nenhuma delas, e eu penso que isto também foi um exercício que se procurou fazer, e a pertinência de variar sobre o mesmo objeto, modos de observação, descrição e interpretação. E estes 3 registros combinados também são potencialmente, digamos, fortes do ponto de vista da construção do conhecimento, mas também é uma tarefa que me pareceu muito difícil. Bernard Lahire diz-nos que, e eu partilho e utilizo aqui esta ideia, de que é necessário fazer o luto da ilusão científica, ou seja, romper com a combinação linear do trabalho científico e da visão de uma adesão a uma teoria integradora de todos os pontos de vista. Não iremos fazer isto, ou seja, não acreditamos nesta visão integral, coerente, em que tudo dá certo no final e, portanto, penso que um dos principais desafios é justamente tomar isto como ponto de partida. E, finalmente, a variedade de escalas só pode ser lida, do nosso ponto de vista, não é? Ao longo de um único eixo de medição do grau de cientificidade dos trabalhos de pesquisa. Ou seja, as escalas podem estar melhor ou menor desenvolvidas e podem adquirir graus distintos de cientificidade, mas nunca a ilusão de que uma, só por si, só porque é macro, meso ou micro, poderá ser superior à outra em termos de construção de conhecimento. Muito obrigada.